Já estamos ao vivo. Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Que bom revê-los de novo aqui durante essa pandemia que está nos afligindo em toda a população brasileira e acreana. Vamos fazer a nossa primeira sessão virtual. Antes de começar a sessão, eu queria dar um bom dia e agradecer a presença de todos. Tinha alguma... antes de a gente iniciar a sessão, seria a primeira sessão virtual do Tribunal de Contas do Estado do Acre, nós tínhamos alguns atos a ser ratificados pelo Pleno do Tribunal. O primeiro ato é o ato número 1, todos vocês já têm conhecimento, já foi publicado, e eu gostaria de ter a ratificação do Pleno. O ato número 1, o ato número 2 e o ato número 3. O ato número 1 dispõe sobre o dever de transparência das despesas públicas durante a pandemia do coronavírus, Covid-19, conforme preceitua a Lei 13.979. Esse é o ato número 1. O ato número 2 dispõe sobre o dever de transparência das despesas públicas durante a pandemia do coronavírus. Está repetido aqui? Conforme preceitua a Lei 13... acho que aqui ficou repetido, né? O ato número 2 seria a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. E o ato número 3 dispõe sobre a instituição das sessões virtuais em substituição às sessões presenciais, exclusivamente durante o período de isolamento social. Então, eu gostaria de botar esses 3 atos que foi expedido pela presidência para que fosse ratificado pelo Pleno. Eu ouço o Ministério Público. Senhor presidente, os 3 atos já são de conhecimento ministerial, já foram discutidos previamente, e o parecer ministerial é de acordo pela aprovação dos 3. Eu ouço agora o conselheiro José Augusto. De acordo, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Fico, senhor presidente. De acordo. Conselheiro Antônio Malheiro. Pela aprovação, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma. Conselheira Dulcinéia Benício. Pela aprovação, excelência. Conselheira Nalu Maria. Pela aprovação, senhor presidente. Eu agradeço, então. Eu acho que, como está o quórum completo, a conselheira Jesus fica a próxima, quando ela for julgar os processos dela. Então, eu agradeço a todos e está aprovado os 3 atos e criado a nossa sessão virtual do Tribunal de Contas no Estado do Acre. Feito isso, temos a ata a ser aprovada da sessão 1399 deste plenário, de 19 de março de 2020. Aqueles que concordarem, fiquem como estão, sem nenhuma divulgação. Aprovada, então, a ata 1399, de 19 de março de 2020. Então, passamos agora à sessão 1400, do dia 30 de abril de 2020. Temos julgamento de processo, e o primeiro processo é o processo 24607, que tem como relator, excelência, o conselheiro José Augusto. Eu passo a palavra. Agradeço, excelência, nobre procurador João, senhoras conselheiras, senhores conselheiros.
Senhor presidente, antes de iniciar o voto, quero dizer da satisfação de participar da primeira sessão dessa ordem. Como sempre, graças a Deus e saudáveis todos nós, fazendo história, mais uma vez, pelo nosso tribunal. Pergunto se estou sendo bem ouvido. Sim, da minha parte, você está muito bem ouvido. Perfeito, então eu agradeço a excelência e prossigo ao relatório do processo 24.607, que trata-se de um monitoramento da auditoria operacional dos regimes próprios de previdência social, auto originado pela Circular Interna número 36/2018, a diretoria da DAFO, que por sua vez emitiu a CI número 350/2018, à presidência do tribunal, solicitando a autuação de processo de monitoramento da auditoria operacional dos regimes próprios de previdência social para o Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RBPrev, considerando a apresentação do plano de ação nos termos do acórdão número 10.573/2017 plenário, o que foi autorizado conforme expressa o despacho de folha 04 do processo 24.533/2018-80. Caminhando feito a DAFA, a terceira GCE elaborou um relatório conclusivo de auditoria de natureza operacional dos regimes próprios da Previdência do Estado do Acre, de folhas 54/163, determinando que o gestor da RBPrev elabore plano de ação no prazo de 90 dias, com a concordância do prefeito municipal de Rio Branco, acompanhado de cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações e determinações elencadas no item 8.2 ou de adoção de outras ações alternativas que resultem nos propósitos almejados. Após essa data, foi acostada a documentação de folhas 164/2001 aos autos, encaminhados à DAFA, a terceira GCE elaborou um relatório conclusivo de monitoramento de folhas 262/273, concluindo que, aspas, a análise do grau de implementação mostrou que, transcorridos aproximadamente 2 anos da edição do Acordo 10.073/2017, de maneira geral, foram adotadas medidas no sentido de cumprir as determinações e recomendações propostas pelo Tribunal, tanto que 55,56% foram implementados, 33,33% estão em implementação e 11,11% das recomendações estão parcialmente implementadas, fecha aspas. Encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor juiz procurador Mário Sérgio Nery Oliveira se pronunciou às folhas 277/279 dos autos de excelência, é o relatório. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de desdobramento do monitoramento da auditoria operacional de 2015 dos regimes próprios de previdência social da jurisdição deste TCE, ou seja, o Acre Previdência do Estado e o RBPrev no município de Rio Branco, decorrente do acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas da União, o Instituto Rui Barbosa, a Tricom e 29 tribunais de contas brasileiros. Do exame dos requisitos de governança e gestão, base cadastral, avaliação atuarial e investimento dos referidos regimes, resultaram os seguintes achados. No Acre Previdência, fragilidade relacionada à governança, baixo grau de autonomia quanto à manutenção de dados, cálculo de contribuição e conferência de pagamentos, base cadastral incompleta e desatualizada, premissa de juros da avaliação incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado, falta de plano de amortização para equacionar o déficit atuarial, indicado no parecer dos exercícios de 2012 a 2015. Na avaliação atuarial de 2015, houve discrepância entre a hipótese adotada para a projeção real dos salários e aquela efetivamente realizada. Ausência de envio do demonstrativo das informações previdenciárias e repasse atinente ao 6º bimestre de 2015 para o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Divergência entre os valores das bases de cálculo e repasse das contribuições informadas
um demonstrativo de informações previdenciárias e repasse e os registrados nas respectivas folhas de pagamento dos órgãos e poderes. A ausência de transparência nas informações de investimento e falta de instalação do Comitê de Investimentos. Com relação ao RBPrev, foram encontradas os seguintes achados: fragilidades relacionadas à governança, fragilidade na conferência do cálculo das contribuições dos segurados ativo e patronal dos poderes, de forma detalhada, premissa de juros da avaliação atuarial incompatível com a carteira de investimentos e com a realidade do mercado, ausência de crescimento real dos salários dos servidores ativos do município nos exercícios de 2012 a 2015 e inconsistência entre os valores das bases de cálculo das contribuições da DIP e os registrados na folha de pagamento dos poderes. Devidamente notificadas ambas as entidades a respeito do diagnóstico, o então diretor-presidente do Acre Previdência, senhor José de Anchieta Batista, não contestou as conclusões da auditoria e nada mais acrescentou. O representante do RBPrev, à época, senhor Francisco Evandro Rosas da Costa, protocolou informações sobre medidas relacionadas aos achados, mas a instrução manteve as recomendações produzidas. A Corte, através do acordo número 10.573 de 2017, acolheu os encaminhamentos e recomendações da DAFO e cobrou a elaboração de plano de ação no prazo de 90 dias para a implementação das correções. Então, este objeto visa apurar o que foi feito diante dessa recomendação de 90 dias do Tribunal para a implementação das correções. Há informações neste feito apenas do RBPrev, porque o Acre Previdência não demonstrou as providências a seu cargo. No tocante à Previdência da Capital, consta que o plano de ação foi implantado, bem como foi atendida boa parte das exigências, equivalentes a 55,56% do que foi cobrado, estando em curso o equacionamento das recomendações sobre as letras B, C, D e F, conforme detalhamento às folhas 264, 273. Segundo a melhor doutrina, a fiscalização dos regimes próprios de previdência necessita envolver direito financeiro, a contabilidade pública e, principalmente, a integridade da gestão previdenciária, compliance, que, por sua vez, deve se basear em padrões de governança e conformidade para assegurar boas práticas de uso e controle dos recursos pertinentes. O aspecto de maior importância é a avaliação do complexo equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas, o que exige capacitação de pessoal e instrumentação tecnológica. Outros elementos desafiam a atuação deste controle, como, por exemplo, a avaliação material das aplicações financeiras, e não apenas o seu enquadramento nos limites da Resolução número 3.922, de 2010, do Conselho Monetário Nacional, e manda que esses recursos sejam aplicados em renda fixa, renda variável e mercado imobiliário. Não se deve descuidar também da cobrança da efetiva participação de todos os membros do Conselho de Investimentos, ou órgão equivalente, em relação a todas as movimentações realizadas. Ante a notória existência ou possibilidade de déficit previdenciário, compete ao controle externo vislumbrar alternativas para equacionar. O parcelamento e reparcelamento entre os entes federativos e a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda deve merecer consistente avaliação e monitoramento, para fins de eventual sancionamento de responsáveis pela geração de déficit de débito previdenciário. Há que se combater a falta de repasse integral das contribuições previdenciárias patronal e dos servidores, de maneira que se opere adequadamente a responsabilidade subsidiária dos entes em caso de insuficiência de recursos. Cumpre aos tribunais de contas, sob pena de omissão, a tarefa de velar pela guarda e utilização republicana dos recursos previdenciários,
a fim de que estes não faltem para o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios próprios para as presentes e futuras gerações, como devida retribuição pelo encerramento de seu ciclo de contribuição funcional, segurança jurídica e crença no poder público. A terceira IGCE, em suma, sugeriu o encerramento deste feito sob a perspectiva do atingimento de seus objetivos. No entanto, postulamos o permanente acompanhamento da gestão dos referidos institutos mediante a instauração de novos processos, sem prejuízo da responsabilização do gestor do Acre Previdência, implicado pelo descumprimento do Acordo 10.573/2017, conforme a alusão de folhas 2 e 3. Este é o parecer da Lavra do Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência, e prossigo. Trata-se de desdobramento, entre parênteses, monitoramento, de auditoria operacional de 2015, nos regimes próprios de previdência social da jurisdição deste TCE, fecha parênteses, e abre parênteses, do Acre Previdência, Estado e RBPrev Rio Branco, fecha parênteses, decorrente de acordo de cooperação entre TCU, Instituto Rui Barbosa, Atricom e 29 tribunais de contas brasileiros, que formam o Sistema Integrado de Fiscalização. Após análise, a terceira inspetoria sugere o encerramento deste processo, tendo em vista o atingimento de seus objetivos. Diante desses fatos, Excelência, eu voto 2 pontos. Concordo com o Ministério Público de Contas, que postula o permanente acompanhamento da gestão dos referidos institutos, mediante a instauração de novos processos, sem prejuízo da responsabilização do gestor do Acre Previdência, implicado pelo descumprimento do Acordo 10.573/2017, conforme a alusão de folhas 2 e 3. E após a sua validade de estilo, Excelências, pelo arquivamento do presente feito, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, da mesma forma, aí é até interessante a colocação do Dr. Parquet, da necessidade da fiscalização por parte do controle externo, mas aqui a nossa experiência nos fez ver que a voz do povo, certo ou errado, só o tempo dirá, ela fica acima de tudo, até da vontade de controle. Então, algumas medidas que às vezes atrapalham o equilíbrio das contas nos institutos independem da vontade do controle, mesmo que o controle às vezes até indique que são medidas que poderão, que o caixa e a força e a fortaleza do instituto não tem condição de arcar. Então, a nossa experiência nos mostrou que, nesse sentido, nós não devemos, como não fizemos, interferir na vontade do povo, emanada através de seus representantes, mas, de alguma forma, ela é que vai preponderar e, às vezes, ela é tão intensa que pode até prejudicar os institutos, como foi o caso do Acre Previdência, e que se vislumbrou a longo prazo. Mas, em função do nosso trabalho, o que nós temos que fazer é exatamente isso, e, nesse sentido, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheiro Rono Polanco. Senhor presidente, nobre conselheira, conselheiro, nobre procurador, colega Érica, realmente a avaliação do conselheiro Malheiro é interessante e a posição do Ministério Público, mas essa questão do Acre Previdência é uma morte anunciada, ou seja, eu me lembro, estava na Assembleia Legislativa, quando a gente discutia em 96, 97, o percentual que era destinado à parte patronal, era menos dos 20% que tocava ao regime geral. 99 chegava a 12%, hoje acho que está em 14%. É inviável, ou seja, nós sabíamos que iríamos chegar a esse estágio. É interessante que agora se faz uma auditoria operacional e temos que dar uma saída, mas de cara já sabemos que o orçamento fiscal
vai ter que cobrir o orçamento previdenciário, como está bem demonstrando aí a auditoria. Mas é o nosso futuro, que a gente tem que agora se prevenir para daqui para frente, doravante, a gente fazer acompanhamento sistemático da parte previdenciária. Mas é isso, o acompanhamento e parabenizar essa iniciativa do Sistema de Controle de Contas junto com o TCU, acompanhando na íntegra o voto do relator. Conselheira Dulcineia Benício. Voto com relator. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, procurador, eu acho importante parabenizar a iniciativa da Atricom, do IRB e do TCU, mas uma coisa eu acho que é pertinente colocar, foi o papel da DAF. Eu lembro, porque era muito difícil, nós nunca tínhamos feito esse tipo de auditoria. Tinha algumas pessoas, tínhamos uma dificuldade muito grande, porque era a primeira, e principalmente a primeira para a gente. Então, assim, parabenizar a equipe, lembro bem da Magali, e parabenizar a todos da DAFO do empenho que foi para essa auditoria. Uma auditoria difícil, porque era uma auditoria operacional, envolvia todos os tribunais, inclusive o TCU. Os encontros eram difíceis, porque alguns eram presenciais, outros não, as orientações vinham em forma de questionário. Então, parabenizar a DAFO por esse trabalho. E voto presidente, uma questão de ordem. Relator com aquele... Pois não, conselheira Ana Lu? Não está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode conseguir, pode terminar seu voto. Só queria continuar dizendo desse entendimento que, com certeza, o relator pegou, que é da continuação desse trabalho. A iniciativa do Ministério Público de Contas em colocar esse ponto é muito importante. Então, na íntegra. Então, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, nobre procurador. Consta da parte final do voto do conselheiro relator a responsabilização do gestor do Acre Previdência por descumprimento aos itens 2 e 3 do acórdão. Na verdade, esse procedimento é um procedimento de acompanhamento em razão das recomendações feitas através do Acórdão 10.573 de 2017, e somente o gestor do RB-Prev respondeu. O tribunal deu 90 dias de prazo. O Ministério Público de Contas propôs a responsabilização do gestor do Acre Previdência, que não respondeu e não adotou medida nenhuma em cumprimento à decisão do tribunal, naquele prazo de 90 dias que foi concedido. O conselheiro relator acompanhou o parecer ministerial propondo a responsabilização, mas não disse como se daria essa responsabilização. A teor do artigo 89, inciso 4, da lei orgânica deste tribunal, o descumprimento da decisão da Corte é punível com a sanção de multa. Então, eu queria que só esclarecesse da decisão, a minha intervenção é nesse sentido. Como é que ficaria a decisão? Que a decisão diz, pela responsabilização do gestor do Acre Previdência, mas não disse como se daria essa responsabilização. Muito obrigado. Ouço o nobre relator, qual a responsabilização ou não tem? Eu botei o voto, excelência. Não deu. Os nobres conselheiros já continuam com o relator? Continuo com o meu voto, é o voto do relator. Todos com o relator? Excelência, o meu voto acompanha o nobre relator, exatamente porque ele também não tem a punição, porque esse estágio do Acre Previdência, que às vezes leva o gestor até a não conseguir fazer nenhum movimento de salvação imediato do Instituto,
é consequência de atos que não são oriundos dele. Então, algumas ações que a gente possa determinar, como plano emergencial e essa situação, ele não vai conseguir fazer, porque isso é uma política de governo e não mais da instituição. Então, entendo como nobre relator, precisamos acompanhar, e como o doutor Parquet acompanhar, mas não cabe a punição para o gestor, no meu entender, então, voto dessa forma. Todos tiveram o mesmo entendimento do relator, certo? Então, a unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator,